Joia pessoal, Lucas do canal Lucas Games MG, trazendo hoje para vocês uma review de Need for Speed Payback. Need for Speed Payback é um jogo de mundo aberto de corrida desenvolvido pela Ghost Games e publicado pela Electronic Arts para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. É o 23º título da série Need for Speed. Data de lançamento inicial: 10 de novembro de 2017. O jogo traz um enredo cinematográfico que envolve perseguições, assaltos e, claro, muita velocidade. Além disso, o game também tem gráficos já propícios aos consoles da geração 4K. Mas será que a fórmula deu certo? Vem comigo para a review para saber se Need for Speed Payback vale a pena. O jogo traz um modo campanha com um enredo de filme, para sermos mais específicos. A trama é como um capítulo da franquia Velozes e Furiosos. Aqui, você controla 3 personagens em meio a aventuras que giram em torno de fugir da polícia e perseguidores e vencer corridas. A história traz como cenários uma Las Vegas fictícia, que é chamada de Fortune Valley. Ela é controlada por uma espécie de gangue que se intitula The House. O grupo organiza competições ilegais e mantém o controle de ruas, cabendo a Tyler, Jesse e Mac derrubar o monopólio. Ao longo da campanha é possível participar de missões secundárias dentro do gigantesco mapa. Apesar disso, é capaz de muitas vezes você se ver optando por concluir a história principal. Isso porque personagens interagem com o jogador a todo momento, sem se importar com a atividade que ele está executando. Além disso, a forma com que o enredo se desenrola faz com que o jogador busque se livrar dele a todo momento. Uma das grandes novidades de Need for Speed Payback são os diversos tipos de provas. Elas variam desde as tradicionais corridas até eventos de roubo e perseguição em alta velocidade. Todas são bem exploradas ao longo da história, mesmo se repetindo mais do que deveriam. Os famosos drifts também estão presentes no jogo. Dessa vez, é possível executá-los em pistas que facilitam as manobras, como estradas de terra. Em grande parte dos desafios, você precisa atingir uma boa quantidade de pontos, deslizando o seu carro e queimando pneus com as freadas. Outra atualização que agrada são os eventos que ocorrem como uma aposta. O jogador deve cumprir determinados objetivos para conquistar pontos. As tarefas variam desde atingir uma boa velocidade até causar um prejuízo enorme na cidade, destruindo tudo o que se encontra pela frente. Em comparação a outros jogos, um dos games de corrida mais aclamados das gerações passadas é Burnout. O título é alvo de pedidos frequentes de fãs do gênero, mas que sempre esbarram em um pouco o caso da EA, que é a mesma produtora de Need for Speed. A boa notícia é que Payback não segue à risca os caminhos de Burnout, seja com a campanha citada acima ou com elementos um pouco menos arcade que o outro game. Porém, é inevitável a comparação, principalmente em grandes perseguições nas quais a melhor alternativa não é deixar seus oponentes para trás, mas sim eliminá-los de uma vez por todas. A dificuldade imposta em Need for Speed Payback também não se assemelha à de Burnout. Cada prova evolui bastante o nível, forçando o jogador a melhorar suas máquinas a todo momento. Para isso, vale ir atrás de cada missão espalhada no mapa, sendo desde simples radares de velocidade até corridas mais complexas. A inteligência artificial de seus adversários também é bem diferente. Embora seus oponentes não sejam elementos providos de uma inteligência determinante, é possível notar que eles não facilitam nem um pouco a sua vida e até jogam sujo, fazendo com que você não termine as provas. Curiosamente, a polícia, que deveria ter uma abordagem mais estratégica, cujo objetivo é parar o seu carro, não causa tanta dificuldade como deveria. Os gráficos de Need for Speed não devem ser comparados com outros jogos do gênero, como Forza e Gran Turismo, por exemplo.
Enquanto nos títulos concorrentes há uma busca incansável pelo realismo, Payback se preocupa apenas em reproduzir uma boa ambientação para o que seu enredo promete. Isso o game faz, obviamente, com maestria. Entretanto, há diversos deslizes, principalmente em elementos mais próximos às pistas. Isso sem falar em colisões que mostram detalhes indecifráveis de carros, como uma lataria inferior lisa e vidros quebrados, não condizentes com a forma com que colidiram. Porém, a versão melhorada para Xbox One X corrigiu boa parte dessas falhas. Já as animações que contam as histórias do modo carreira deveriam ser a cereja do bolo, mas acabam sendo a uva passa da ceia de Natal. Isso porque elas contam com personagens com expressões faciais nada convincentes e alguns problemas de dublagem original. Vale lembrar que o game não tem dublagem em português. Need for Speed Payback pode não ser o retorno que a franquia precisava, mas também não é um pesadelo como seus jogos anteriores. Apostando em um enredo no estilo Velozes e Furiosos, o jogo é uma opção mais divertida aos fãs saturados de games que buscam incansavelmente o realismo de seus títulos. Em se tratando de trilha sonora, a de Payback é variada e mantém o padrão de qualidade dos títulos anteriores. Há muitas faixas de rap, assim como de pop rock dos anos 2000. Importante destacar, inclusive, que Rap Lord, do grupo brasileiro Haikais, pode começar a tocar no seu rádio a qualquer momento. Só é uma pena que não seja possível repetir a audição de uma música e pode levar tempo até que ela volte a tocar. Já o modo online acaba sendo prejudicado pelo sistema de progressão do game. Como você precisa de cartas para evoluir seu carro e torná-lo mais competitivo, é necessário investir bastante e, portanto, correr por muito tempo. No entanto, as lojas em que são comprados os tais cards contam com estoques limitados que são renovados aleatoriamente após alguns minutos de jogo, ou seja, por mais que você ganhe dinheiro, precisa torcer para ter no que gastar. Diferentemente do que é típico na série, não existe mais a possibilidade de acumular crédito para comprar alguma peça que se precisa muito na hora que quiser. Tudo depende da sorte. Inclusive, a outra forma de conseguir cartas para seu carro é literalmente girando uma roleta ou recebendo caixas gratuitas como itens aleatórios dentro. Ou seja, por mais que você seja corajoso, não tente competir online se estiver abaixo do nível 300. E mesmo quando chegar lá, não pense que já está pronto. Payback não é o mais desafiador dos Need for Speed, portanto, pode ser o game ideal para quem gosta de disputar uma corrida descompromissada de vez em quando, ou para jogadores iniciantes que querem aprender mais sobre o gênero. Não há muito realismo nas curvas e o processo de se acostumar com cada veículo não é dos mais demorados. Os circuitos off-road, principalmente, oferecem muita diversão, pois não é necessário ficar dentro da pista e o jogador pode encontrar a própria maneira de chegar em primeiro lugar. Os prós de Need for Speed Payback é uma jogabilidade acessível, uma trilha sonora empolgante, um mundo aberto enorme e paisagens que mudam bastante por região. Os contras são cenários mortos, progressão falha, modos de jogo enjoativos e repetitivos e um modo história um pouco decepcionante. O nosso veredito são pontos positivos e negativos que andam de mãos dadas em Need for Speed Payback. Por um lado, a jogabilidade é agradável e simples de se entender e dominar. Por outro, os modos de jogo podem deixar de ser empolgantes cedo demais, e o sistema de progressão parece não ter sido tão bem planejado. O modo história, tal qual o título em si, tinha potencial, mas acaba deixando a desejar. O mundo aberto é gigante e muda bastante de região para região, mas apesar de belas, as paisagens são mortas e os pedestres acabam fazendo falta. Jogar online é fácil para quem está acima do nível 300, mas é extremamente difícil
ganhar qualquer disputa estando abaixo disso. Mas, como o nosso canal não é um canal que liga para esses detalhes, o nosso intuito é jogar e se divertir, nós vamos trazer gameplays de Need for Speed Payback, vamos zerar o jogo e vamos nos divertir. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê like no nosso vídeo, até a próxima review e valeu!